Antes de começar esse vídeo, primeiramente agradecer a cada um de vocês inscritos pelo aumento dos mesmos, né? Aumentou bastante o número de inscritos nos últimos meses e também a boa repercussão que os últimos vídeos vão tendo. Queria agradecer a cada um de vocês de coração, porque se não fossem vocês, eu não estaria aqui agora gravando conteúdo. E a história de hoje não deixa de ser uma história de superação, porque esse jogador pensou que a carreira dele ia tomar um rumo na carreira e ela tomou um rumo completamente inesperado, mas não deixou de ser vitoriosa. Pelo contrário, onde ele pensou que nesse rumo ele ia ser somente mais um jogador, ele virou o cara nesse rumo inusitado que a sua carreira tomou. Então por isso eu vou contar a história dele aqui hoje. Mas se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo ao canal Fê Messias. Roda a vinheta. E no próximo bloco, uma viagem pelas camisas de time. Salve, salve galera, bora fazer uma viagem pelo futebol alternativo. Isso mesmo. Com o itinerário final no Sudeste Asiático, para contar a história do ex-atacante brasileiro Diogo Luiz Santos, ou simplesmente Diogo, nascido no dia 26 de 5 de 1987. Esse ex-atacante começou a sua carreira lá na base do Pequeninos do Jockey, e de lá ele foi para a Portuguesa, onde ele conseguiu muito destaque na base e foi para o profissional. Ele não tremeu jogar com essa camisa pesada da minha Portuguesa. E lá na Portuguesa, ele falou que foi muito especial o seu primeiro gol que marcou com a camisa pesada da Lusa, que foi contra a Lusa Santista, isso mesmo. Ele se destacou tanto, ganhou títulos com a Portuguesa, ganhou artilharia. Olha a moral do cara. E o futebol dele começou a crescer, que ele se destacou no cenário do futebol brasileiro. Mesmo a Portuguesa estando em baixa. Olha só a moral do cara. E ele se destacou tanto na Portuguesa, conseguiu acesso para a primeira divisão do Campeonato Paulista e do Brasileiro. Na temporada seguinte ele começou muito bem, mas ele teve uma lesão séria, da qual ficou um pouco apagado o seu futebol. Mas quando ele voltou com tudo, fazendo gols, dando assistências. A Lusa foi rebaixada, mas ele escapou desse fiasco, porque ele jogou muita bola com a camisa da Portuguesa. E claro que ele não ia ficar na Portuguesa. O assédio de equipes brasileiras e do exterior, principalmente equipes da Premier League, como o Arsenal, já estavam interessadas no futebol do Diogo. E ele não ia ficar na Lusa mesmo. Mas o que aconteceu? Sua carreira tomou um destino bem inusitado. Ele foi negociado com o futebol grego, com o Olympiacos da Grécia, da qual é a maior venda da Portuguesa até hoje. E aí ele foi para o Olympiacos, ele adquiriu bons números, conquistou títulos, mas teve algumas lesões também. Então não foi aquela passagem dos sonhos, longe de ser um flop, foi até uma boa passagem pelo clube grego. Mas aí ele passou por vários empréstimos, ainda um contrato com a equipe da Grécia. Passou pelo Flamengo, da qual não foi nada bem. Também foi para o Santos, onde ganhou a Libertadores da América, da qual ele considera o título mais importante da sua carreira. Mas infelizmente não demonstrou um bom futebol no Santos. Aí ele rescindiu seu contrato com o Olympiacos da Grécia e veio jogar novamente na minha Portuguesa, da qual teve uma boa passagem. E claro, né, com o bom futebol que ele exibiu na Portuguesa, outras equipes demonstraram interesse no seu futebol. E ele foi jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas assim como todo alviverde imponente, ele não foi bem. E ainda teve alguns desentendimentos com o treinador do Verdão na época, o argentino Ricardo Gareca. Até que ele recebeu uma proposta que mudou o rumo da sua carreira. Jogar no Sudeste Asiático. E vale lembrar que ainda aqui no Brasil, o Diogo ainda teve convocações para as seleções brasileiras de base. Só que a carreira do Diogo não é só isso, viu? Eu vou contar no próximo bloco o rumo inusitado que teve a sua carreira. Só que antes eu vou fazer uma pequena pausa para deixar o flyer do spoiler do próximo vídeo. E no próximo bloco, a trajetória de Diogo no futebol asiático. Mais uma vez eu tô de volta. Não deixa de ser engraçado você relembrando, né, para fazer o roteiro da história do Diogo. Quando ele foi jogar na Tailândia, ele encontrou umas coisas que não encaixavam.
país bem exótico, porque é lagarto na piscina, é macaco andando pra lá e pra cá, é 4 pessoas e um cachorro numa moto. Olha só o exotismo do país. As mulheres colocando bolinha de ping-pong, você já sabe aonde. Se você já viu filmes que nem O Se Beber Não Case, Priscila, Rainha do Deserto, você já vai saber do que eu tô falando. Mas ele levou tudo isso aí, acostumou e brilhou com a camisa do Buriram United, da qual ele é considerado o melhor brasileiro que já jogou pela história do clube. Ganhou tudo lá dentro da Tailândia. E os números são pra lá de favoráveis. 133 gols, 44 assistências em 156 partidas. Como eu já falei, um grande ídolo e o melhor brasileiro que já jogou pela história do clube. E de lá ele recebeu uma proposta milhardária para jogar na Malásia. Foi jogar no Johor FC, da qual ele também já tomou um susto na hora que ele já foi se adaptando ao futebol malai, que além do idioma, o dono do time criava tigres dentro da sua mansão. Mas também ele não deixou isso aí abater nele, não. Brilhou com a camisa do Johor também, ganhou vários títulos. Na primeira temporada foram 5, olha só. Ganhou títulos, ganhou reconhecimento em torno da história do clube, como fez o primeiro gol do Johor na Liga dos Campeões da Ásia, na derrota de 4-1 para o Kashima Antlers. E brilhou tanto com a camisa do Johor que ele voltou para a Tailândia, recebeu uma boa proposta do Pidi Patum, da qual ele também entrou para a história do clube, onde o clube conquistou o primeiro título do campeonato tailandês com ele no elenco. Também ganhou uma Copa da Tailândia e fez muitos gols. Mas recebeu uma nova proposta do Johor, aonde foi muito bem e encerrou a sua brilhante e inusitada carreira, da qual o Diogo era um centroavante, mas ele tinha muita velocidade, sabia jogar pelas pontas. As lesões atrapalharam um pouquinho a sua carreira, mas a sua carreira não deixou de ser brilhante. Como eu falei no começo do vídeo, ele ia deixar de ser mais um lá na Europa para ser o cara no Sudeste Asiático, da qual o Diogo hoje é empresário e leva jogadores para jogar na Tailândia. Se você não sabia, agora você está sabendo. Muito brilhante a sua carreira, Diogo. Se você assistir esse vídeo, é como eu falei para você, você deixou de ser mais um para ser o cara. E no próximo vídeo do canal, ainda falando de Sudeste Asiático, a gente vai falar a história de Madame Pang. Isso mesmo. A mulher que está mudando a história do futebol masculino e feminino da Tailândia. E uma coisa eu garanto, vai ser um vídeo bem inusitado para fazer, que nem esse daqui. Um abraço, fique com Deus. Parabéns, Diogo Luiz, pela sua brilhante carreira. Thank you.